Oi gente, oi de novo. Na última aula a gente aprendeu como que faz para criar um projeto React, né? E começar a escrever as nossas tags, o nosso front-end dentro desse arquivo main.jsx, né? Mas a gente vai ter um problema aqui. Não é uma boa ideia a gente escrever todo o nosso site aqui dentro, né? Dentro dessas tags do strict do React. Primeiro que vai ficar muito grande, vai ficar meio estranho. E o arquivo main.jsx não foi feito para a gente escrever página aqui, né? Ele foi feito para a gente começar o projeto React, usando essas funções aqui, render, né? O segundo problema é que a gente também vai ter algumas limitações. Não dá para a gente criar uma página inteira aqui dentro, porque a gente não vai conseguir usar algumas funcionalidades do React que são de suma importância para que a gente consiga construir front-end de verdade, né? Então, a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês vai ser como eu faço para criar um componente React. Beleza. O que é um componente React? Na prática, né, um componente React é qualquer coisa que a gente faça no React. Então, essa tag img é um componente React, apesar de que ela está mais para um HTML, né? Essa tag aqui, React Strict Mode, ela é um componente React também. Tanto que se você passar o seu mouse por cima de Strict Mode, ele vai dizer o tipo dela, ó, Exotic Component. Então, basicamente, qualquer coisa que a gente consiga incluir aqui como se fosse uma tag HTML é um componente React. Como é que faz para criar um componente React? Bom, para isso a gente tem que criar um arquivo novo. Antes de fazer isso, eu vou dar uma dica de vocês de arquitetura desse projeto de front-end. Eu e alguns outros desenvolvedores também gostam de separar os componentes React em dois tipos diferentes. O primeiro tipo são as pages, as páginas. Os componentes React que são páginas, eles são páginas completas. Basicamente todo o conteúdo que vai ter numa página vai estar dentro desse componente React. E normalmente nós não temos duas páginas iguais e a gente não reutiliza essa página em nenhuma outra. Por exemplo, a gente quer que uma página apareça na frente de outra página, não faz muito sentido. O segundo tipo são de fato as components, né? Dentro da pasta components nós colocamos componentes React que a gente consegue reutilizar entre várias páginas. Ou então componentes React que são pequenas partes de uma página. Por exemplo, imagina que eu quero fazer um botão especial para o meu programa. Um botão que eu vou usar em todas as páginas. Eu posso criar esse botão dentro da pasta Components e reutilizar esse botão em todas as minhas páginas. É essa separação que eu gosto de fazer entre os componentes React, entre as páginas Components e Pages. Nesse tutorial eu não vou usar nenhum component, então eu vou apagar essa pasta. Mas eu quero criar uma page, eu quero criar uma página. E essa página, ela vai ter essa imagem aqui do logo do React, né? Então vamos lá, eu só vou passar por que tem aqui para lá. Para criar um componente, uma nova página, né? Dentro da pasta Pages eu vou criar uma nova pasta. E essa pasta aqui vai ser o nome da minha página. Eu vou chamar ela de home page, né? Beleza. Assim que a gente criar a pasta da página nova que a gente quer criar, a gente tem que criar dois arquivos. E esses arquivos eu gosto de usar uma convenção, então o nome deles sempre são iguais. Primeiro você vai criar um arquivo chamado index.jsx. E segundo, você vai criar um arquivo chamado styles.module.css. Reparem no module.css, é muito importante. Não é só um arquivo CSS, é um arquivo módulo CSS. Tem uma diferença que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Usando essa arquitetura aqui, a gente vai ter que fazer algumas modificações na nossa main aqui, né? Primeiramente, essas tags aqui, esses HTMLs que a gente escreveu dentro do strict mode, a gente não vai escrever mais. O arquivo main não vai ter nenhuma página, nenhum componente que você vai declarar aqui dentro. A única coisa que ele vai ter vai ser qual é a página que ele quer que abra primeiro, né? Qual é a página que ele quer que abra quando a gente iniciar o programa. Nesse caso eu quero que ele abra a homepage.
mas a homepage é um componente React. Então eu consigo fazer isso daqui, ó, homepage, e incluir ela como uma tag. Eu só preciso importar a homepage antes, né? Então, import homepage. Eu vou desligar aqui o GitHub Copilot porque ele está dando spoiler. From. Aí está dentro da source, né? A minha página homepage está dentro da pages. Então eu vou escrever /pages /homepage. Nesse caso eu quero o arquivo index, né? Eu posso digitar /index. Só que eu não preciso. O nome do arquivo é index. Então quando o nome do arquivo é exatamente index, eu não preciso escrever ele vai pegar ele automaticamente. E pronto. É assim que eu consigo configurar aqui a minha main. É só isso que eu vou precisar fazer. E eu quase não vou precisar mais mexer nela. Outra coisa que eu quero que vocês se atentem. A partir desse momento, o arquivo main.jsx é o entry point do seu programa. É o início. E esse CSS que a gente inclui dentro do main.jsx, ele vai ser o CSS global para todas as páginas e todos os componentes do programa React. Então, tudo que você escrever aqui dentro vai ficar global entre todas as páginas que você fizer. Então, tome muito cuidado com o que vocês incluem aqui nesse arquivo index.css. No meu caso, eu só vou deixar a tag body mesmo, porque eu quero que todas as palavras, todas as letras do meu programa sejam da fonte Arial e a margem do body seja 0. E eu quero que isso seja global para todas as páginas. Aqui você pode utilizar aquele normalize CSS que muitos de vocês gostam de usar, né? Eu já vi nas entregas. Os normalize CSS ficaria aqui. Beleza? Agora sim a gente pode começar a escrever a página home. Ok, como é que eu faço para criar um componente React? De fato, memorizem essa escrita bem aqui. Export default function. E aqui você pode botar o nome da página, home page. Pode abrir e fechar parêntese e abrir chave. E aqui dentro você vai escrever return, vai abrir e fechar parêntese. Dentro desse parêntese você vai retornar mais componentes React ou um HTML. Nesse caso eu vou retornar aqui para mim uma div, e dentro dessa div eu vou retornar uma img. Que por enquanto não vai ter nada, vai ter uma src vazia aqui e uma alt de React Logo. Pronto. Ainda está faltando a imagem, né? Então eu vou importar a imagem. React, igual na última aula, né? From. Como eu estou dentro da pasta homepage, pages, e eu preciso entrar dentro da pasta assets, então eu vou ter que voltar essas pastas, né? Para eu fazer isso, eu uso a escrita ponto barra. Quando eu uso ponto barra, eu volto uma página. Eu volto uma pasta, né? Então, ponto barra. Aí eu vou digitar. Agora eu estou dentro da pasta pages. Só que eu preciso voltar mais uma ainda. Então, ponto barra de novo. Agora sim eu consigo assets barra react.svg, que é o que está dentro aqui da minha pasta de assets. Agora eu consigo adicionar, por fim, o React Logo aqui. Legal. Só de eu fazer isso daqui, a configuração do main.jsx e criar essa homepage com um logo do React, meu programa já vai funcionar como ele estava funcionando antes. Vamos rodar aqui. Pronto, só ficou o ícone do Reactzinho pequenininho porque não tem CSS, né? É mesmo, a gente esqueceu de adicionar o CSS. Como é que eu faço para botar CSS nessa página? Bom, se vocês lembram da última aula, era só importar o CSS. Só que, quando você vai criar um componente React, você vai precisar fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu não posso importar o CSS direto aqui na minha página, porque esse arquivo CSS é especial. Ele é um arquivo módulo CSS. Então eu não posso importar do jeito que eu importei aqui. Eu preciso dar um nome para o import, igual quando eu faço para importar as páginas. Então vamos lá. Eu gosto de usar esse seguinte padrão. Import styles from. Aí você pega aqui ponto barra, né? styles.module.css.
Pronto. Desse jeito eu importei, de fato, o CSS e dei um nome para ele. A diferença do CSS normal para o módulo.css é que no CSS normal a gente pode vir aqui e escrever, por exemplo, logo, né? Que vai ter uns 70 px de tamanho, de largura, 70 px de altura, CSS normal, né? E a gente vem aqui na nossa IMG, escreve ID igual, aí a gente coloca, por exemplo, logo, né? Que é o ID que a gente fez aqui no CSS. Legal. Normalmente em um arquivo HTML comum isso funcionaria, só que aqui não funcionou. Justamente porque o arquivo módulo.css eu preciso cadastrar esses IDs e essas classes aqui nos meus tags de uma forma especial. Em vez de escrever uma string com o seletor, né, eu vou abrir chave e aqui eu vou escrever styles, que é o que eu importei aqui em cima, ponto o seletor, no caso é logo. Agora sim, agora vai funcionar. Por que eu tenho que fazer isso, né? Porque eu não posso só criar um arquivo CSS normal e importar ele normal, igual que eu faria com HTML. Porque como o React funciona, né? Na hora de a gente executar a build, for fazer o deploy e tudo mais, for realmente executar o aplicativo no servidor de verdade, o que o React vai fazer? Ele vai pegar todas as páginas e vai juntar numa só, né? É o que a gente chama de single page application, ele pega tudo e junta numa single page, numa página só. Então, ele vai pegar o CSS, né, de todas as páginas e vai juntar em um único CSS. Então, imagina que eu tenho uma página chamada homepage e eu tenho outra página chamada about, e nessas duas páginas eu tenho um logo. Só que na página homepage meu logo é 70 e na página about meu logo é 50 px, por exemplo. Só que o React vai pegar os dois CSS e juntar tudo no mesmo arquivo. E o que acontece no CSS se a gente criar dois seletores com o mesmo nome e colocar informações diferentes neles? O que está embaixo vai substituir o que está em cima. Então, resumindo, as duas páginas, tanto a homepage quanto a about, vão ficar com o ícone de tamanho 50, que não é o que você quer. Isso vai gerar um monte de bugs no seu programa. Para resolver isso, a gente tem que usar os módulos CSS. Você tem que criar um arquivo módulo.css e você tem que usar no React os IDs e as class names assim. Porque desse jeito, o que vai acontecer? O React automaticamente vai pegar o elemento que você quer adicionar ao CSS, aqui no meu caso é a IMG, né? E em vez de ele escrever ID igual ao logo, igual que eu tinha feito, ele vai substituir o que eu escrevi aqui dentro, né, styles.logo, por underline, o nome do seletor, underline, o ID da página. Ou seja, você pode agora ter dois CSS com o mesmo nome em páginas diferentes. Porque no final, o React vai transformar isso em um seletor com uma página, com um hash único. Então ele não vai repetir, ele não vai ficar substituindo. E desse jeito seu programa vai funcionar sem bugs. É por isso que a gente precisa do módulo CSS. É fácil de usar, então já se acostumem com isso daqui, né? Legal. Ensinei para vocês como que faz para criar um componente React. É basicamente assim, todos os componentes React são funções. Você pode declarar um componente por página, esse é o padrão. Na prática, o JavaScript não impede que você crie dois componentes por página, mas é melhor você criar um componente por página, porque assim fica mais organizado. Crie as pastas, né, para juntar o CSS e o JavaScript das páginas, para que você não tenha que ficar procurando, por exemplo. E assim você vai conseguir ter um aplicativo organizado, bonitinho. Ok. Beleza, até agora parece que está tudo bom. Então vamos criar aqui um front-end um pouco mais complexo do que esse. Vamos lá, eu vou escrever dentro da minha div eu vou colocar um H1, um header, e aqui
eu quero que esteja escrito Olá Mundo. Eu vou adicionar um ID para esse Olá Mundo, que vai ser styles.hello_world. Eu vou criar esse CSS aqui do Hello World. Eu quero que ele fique color. Eu vou botar aqui um blue violet. Pronto. Se eu salvar isso daqui, ele vai pegar o meu Hello World aqui em blue violet. Legal. Só que olha só, o que eu quero fazer no meu programa? Eu quero criar um botão que fica aqui embaixo. E toda vez que eu clicar nesse botão, o meu Hello World vai adicionar uma exclamação aqui. Então vai ficar Hello World, exclamação. Quando eu apertar de novo, vai ficar Hello World, exclamação, exclamação. É isso que eu quero fazer. Uma página que vai adicionar texto no meu HTML de acordo com o botão que eu apertar. Para isso, eu vou precisar primeiro tirar esse Hello World daqui. Ele está constante, então ele sempre vai ser Hello World. Eu não quero que ele seja sempre Hello World. Às vezes eu quero que ele seja Hello World, exclamação. Então, para isso, dentro da minha função, eu vou declarar uma variável let, chamar de mensagem, igual a Hello World. Legal. E aqui dentro, em vez de eu escrever Hello World, eu vou escrever o que tem dentro da minha variável. Então aqui eu vou abrir chave, né, para escrever JavaScript. E aqui dentro eu vou escrever JavaScript de fato, que é mensagem. O que o React vai fazer? Ele vai olhar isso daqui e vai ver, não, aqui então é para eu escrever o que está dentro da variável mensagem. E é exatamente isso que ele vai fazer. O resultado é o mesmo que na minha variável está escrito Hello World. Se eu colocar uma exclamação aqui, ele vai virar Hello World, exclamação. Legal. Agora o botão. Vamos para o botão. Vou criar aqui um button de type. Button mesmo. Dentro desse botão eu vou escrever me click. Legal. Ele criou um botão aqui e esse botão não faz absolutamente nada, mas já é um botão. Como é que eu faço para dar alguma funcionalidade para esse botão, né? Bom, é exatamente como eu faria no HTML. Eu uso a propriedade onClick. E aqui dentro, né, no HTML eu escreveria o nome de uma função. E aqui eu vou fazer isso também. Eu vou criar uma função aqui dentro. Function. Reparem que eu estou criando uma função dentro de uma função. O JavaScript deixa a gente fazer esse tipo de coisa. Eu vou chamar ela de handleClick. Eu gosto de sempre chamar de handle quando eu vou fazer vou fazer uma função que vai participar desses on, né? Então, por exemplo, onSubmit, eu clico no handleSubmit. OnClick, handleClick. Eu gosto de seguir esse padrãozinho, mas não necessariamente vocês precisam seguir ele. Beleza. O meu handleClick, todas as funções que vão ficar dentro da handle, né, de uma função on, ela sempre tem que receber um event aqui. Na prática você não é obrigado, mas eu quero que vocês sempre coloquem o event aqui, porque normalmente vocês vão querer usar ele. Nesse caso, vocês não vão usar ele. É por isso que eu falei que na prática vocês não precisam, mas na maioria das vezes vocês vão querer usar. Então já lembrem que handle, as funções de handle, elas recebem um event. E aí vocês podem pesquisar melhor na documentação. Mas depois, na próxima aula, eu mostro para vocês por que esse objeto é tão útil, né? Mas vamos lá. Quando eu apertar o botão, o que eu quero que aconteça? Eu quero que a minha mensagem adicione uma exclamação no final. E aqui, né, eu consigo pegar uma string e colocar um mais em outra string. Um mais 1 igual a 11, o famoso, né? E aqui a gente consegue fazer a mesma coisa. Mensagem igual a mensagem mais uma exclamação. Ele vai substituir. Eu consigo escrever isso aqui mais bonitinho, inclusive. Eu consigo usar o mais igual exclamação. Pronto. Criei a função. Essa função adiciona a exclamação na minha variável. Agora eu só preciso pegar essa função e colocar ela no meu onClick, né?
O melhor jeito para você fazer isso, na verdade, não é usando aspas não, é abrindo chave. E aqui dentro da chave você escreve o nome da função, handle click. Reparem que eu não estou escrevendo parêntese aqui. Eu não quero executar a função, porque tanto que a função não retorna nada, né? Ela retorna void. Eu não quero passar void para o meu onClick. Eu quero passar a função para o meu onClick. Porque quando eu clicar no botão, eu quero que ele execute a função. Eu não quero executar a função quando ele criar o botão. Então eu não posso colocar os parênteses aqui. Eu deixo sem parênteses. Então é isso. Só de eu fazer isso, o meu botão já deve estar funcionando, né? Já deve estar somando na mensagem. Eu vou botar um console.log aqui para a gente mostrar no terminal também. Console.log, mensagem, depois de ter adicionado uma exclamação. Vamos testar. Aqui eu tenho o meu Hello World com o botão de me click. Aqui eu tenho o meu console e eu vou clicar e bora ver o que vai acontecer. Cliquei. Então, aqui no terminal ele adicionou a exclamação, bonitinho. Se eu clicar de novo, inclusive ele adiciona mais uma. Só que aqui na minha tela ele ficou Hello World sem exclamação. E não importa quantas vezes eu clique nesse botão, ele nunca vai atualizar esse Hello World aqui da tela. Por que isso acontece? No React, quando ele recebe a função, né, quando a minha main chega bem aqui e ela lê essa linha e fala, agora eu tenho que renderizar a homepage. Então ele vai abrir a homepage, que é uma função, ele vai ver que tem um monte de coisa na homepage, ele vai falar, beleza, mas a única coisa que me importa é o que está dentro do return. A única coisa que importa para mim é isso. Então eu vou pegar o que está aqui e vou passar para dentro da main. Então bora lá. Ele vai passar a div, bonitinho. Na hora que ele chegar aqui no H1, ele vai ver o ID, né, o Hello World, ele vai falar, aqui é o CSS módulo, né? Então bora botar o ID da página, igual eu mostrei para vocês. Aí chega bem aqui dentro do H1 e ele vai ver, aqui tem uma mensagem. Só que essa mensagem é uma variável. Então primeiro eu vou ler a variável e depois colocar a mensagem aqui. Então ele vai colocar Hello World aqui porque, lembrem, a variável começa com Hello World. Ele vai renderizar o H1 bonitinho, ele vai renderizar o botão. Ele vai configurar essa função aqui do botão, né, quando você clicar, e vai apresentar a página para você. Pronto, fiz o que você me pediu. Agora, quando você executa o botão, ele executa essa função aqui. E o que a função faz? Ela adiciona uma exclamação na mensagem. Só que olha só, você está mudando a variável mensagem. Só que o H1 já foi renderizado antes. O React não vai apagar tudo que ele tinha antes aqui para renderizar o H1 de novo, porque você mudou o H1. Ele nem sabe que você mudou essa variável, na verdade. Você não pediu para ele atualizar a tela depois que você mudar essa variável. Então, é nesse pretexto que eu apresento para vocês a solução, que é o primeiro React Hook que a gente vai aprender. O React Hook é uma função, e essa função se chama useState. Você tem que importar useState de React. Reparem que eu estou usando chaves aqui, porque o useState ele faz parte do objeto React. Então, por exemplo, se eu quisesse importar assim, React, e digitar, por exemplo, react.useState, eu conseguiria. Ele tem todos os use aqui, um monte de hook, o que a gente quer é o useState. E aí eu conseguiria usar o useState sem problemas. Mas para eu não precisar ficar escrevendo React toda vez, né? Abre uma chave, useState. Assim eu importo diretamente o useState, eu não preciso ficar escrevendo React aqui. Como é que eu faço para usar esse useState? Como é que esse useState vai resolver o meu problema? Seguinte, a minha variável mensagem, ela é uma variável comum do JavaScript. Quando eu atualizar essa variável, eu quero que uma coisa aconteça. Eu quero que o React veja que a mensagem mudou, né, que a variável mudou, e ele atualize a minha página, ele bote a exclamação aqui na minha tela. É isso que eu quero que ele faça. Para o React fazer isso, ele pede que essa variável ela seja uma variável especial. Uma variável que a gente chama de variável de estado.
Então, a mensagem agora não vai ser mais uma variável comum, ela vai ser uma variável de estado. E como é que eu faço para criar uma variável de estado? Eu tenho que usar a seguinte sintaxe. Eu uso const, porque eu vou criar uma variável constante. As variáveis de estado, elas são sempre constantes. Eu vou abrir colchete, igual como se eu estivesse querendo criar uma lista. E eu vou escrever nesse colchete duas coisas. Primeiro, o nome da variável. No meu caso vai ser mensagem. Eu vou botar uma vírgula. E a segunda coisa que eu vou escrever vai ser o nome da função para editar a mensagem. Eu gosto de usar set e o nome da variável, que é mensagem. Set mensagem. Isso daqui vai ser igual a use state. E eu vou abrir parênteses. Dentro do use state, eu tenho que passar qual é o valor da minha variável, né? Eu tinha colocado mensagem igual a hello world. Então a minha variável vai se chamar hello world. Pronto. Agora sim, eu criei uma variável de estado. Tá, mas agora meu programa deu erro. Aqui ele está dando erro porque eu não estou usando a função, né? E aqui ele está dando erro por um motivo diferente. Mensagem é constante. Eu não consigo editar a mensagem porque ela é constante. Pelo menos não do jeito padrão, né? Eu preciso fazer uma coisa diferente. É para isso que essa função setMensagem serve. Eu vou escrever setMensagem e aqui dentro eu passo o novo valor da minha mensagem. No caso eu quero que seja exatamente a mensagem que tinha antes com uma exclamação no final, né? Então vai ser mensagem mais exclamação. Aí eu posso apagar essa linha aqui. Vou tirar o console também. Agora sim. A minha função, ela vai pegar a variável de estado mensagem e vai adicionar aqui uma exclamação no final. E como essa variável ela é de estado, quando eu atualizar, a minha tela vai atualizar também. Vamos ver se funciona. Ó. Agora sim. Eu consigo clicar e ele adiciona as exclamações. Então é assim que funciona. Isso é a variável de estado do React. A regra é, todas as vezes que você precisar de uma variável no seu programa e essa variável vai aparecer na tela de alguma forma, então essa variável precisa ser uma variável de estado. Se ela não aparece, normalmente essa variável pode ser uma variável normal. Por exemplo, imagina que você quer, sei lá, uma variável só para dar um atalho, tipo const, sei lá, exclamação. E a exclamação vai ser sempre uma exclamação. Eu não posso usar C de litil, né? Exclamacão. Então aqui eu consigo usar essa variável exclamacão aqui sem problemas. E ela não precisa ser uma variável de estado. Por quê? Bom, a exclamação diretamente não vai aparecer aqui dentro, né? Nunca vai aparecer aqui dentro do HTML. Mas a mensagem sim. É por isso que eu preciso que a mensagem seja uma variável de estado. Beleza. E foi esse o primeiro React Hook. A gente chama de React Hook todas as funções que a gente importa do React ou personalizadas, né, que começam com use. Nesse caso, o hook se chama useState e ele cria uma variável de estado para sua página. Existem alguns outros hooks que a gente vai conversar depois também. Você consegue criar várias variáveis de estado usando vários useState. Você não está limitado a só um. O useState não precisa ser um tipo simples, né? Ele pode ser uma string, ele pode ser um número, ele pode ser um objeto. Só não pode ser outro useState, né? E é isso. Então agora, para finalizar a aula, eu quero fazer com vocês um exemplo. Então, antes de começar a fazer esse exemplo, eu queria que vocês pausassem o vídeo mesmo e fizessem uma retrospectiva de tudo que a gente já viu nas outras aulas até agora, né? Se vocês conseguiram entender tudo que aconteceu, vocês conseguiram entender como que cria um projeto React, como que o React vai funcionar, né? Como que ele funciona na prática com HTML, como que você cria uma página no React, um componente, como que você usa, como que você configura funções, né? Como que você configura botões e como que você usa variáveis de estado.
Você tem que conseguir entender isso, é muito importante. Porque aí eu vou passar por exemplo para poder mostrar uma coisa mais complexa. E na próxima aula eu vou considerar que vocês já sabem isso, porque vai ficar um pouco mais difícil a partir de agora. Então é isso, pausem o vídeo, façam um retrospectivo e quando vocês terminarem podem voltar para cá. Beleza? Espero que vocês tenham feito. Agora eu vou fazer o exemplo. Para isso eu vou criar um projeto totalmente novo. Então vamos lá, começar do zero. Eu vou entrar aqui na minha pasta da área de trabalho e eu vou abrir um terminal nessa pasta aqui. Vocês podem abrir o terminal usando PowerShell, CMD, vocês podem entrar usando CD, enfim. Se vocês não souberem como mexe com o terminal, isso é o básico para programadores, né? Então, se você não souber, por favor, pesquise ou peça ajuda, porque você precisa saber mexer com o terminal. Beleza. Eu entrei com o terminal aqui dentro da minha pasta, nova pasta, e o comando que eu quero executar é aquele do Vite, né? Eu não lembro qual é o comando do Vite, então vamos no navegador e pesquisar. Eu preciso criar um projeto React usando o Vite, e o comando, aqui ó, é esse aqui. Pronto, npm create Vite. É o nome do meu projeto. Eu vou fazer um formulário de contato. Qual é o projeto? O projeto é React e eu vou usar a linguagem JavaScript. Pronto. Ele criou aqui a pasta formulário de contato, que é o meu projeto React. Vamos abrir formulário de contato. Eu vou abrir essa pasta no VS Code, abrir com Code. Pronto. Está aqui o projeto que a gente acabou de criar, saído do forno. Vamos configurar ele agora. Primeiro, né? Primeira coisa que eu faço quando eu crio um projeto React novo é eu tenho que rodar o npm install. Ou npm i, que é a mesma coisa. Porque assim ele vai baixar o React da internet e vai configurando esse projeto. Isso aí. Pronto. Já baixou a Node Modules, já configurou o package lock, então tá pronto. Segundo é que tem esse monte de arquivo que ele vem junto aqui. Eu não vou usar nenhum deles, então apaga, apaga. Tem esse CSS doido aqui também, eu não vou usar ele. Eu só vou usar a body aqui, que eu quero botar uma margem 0 e botar a fonte Arial, que é muito feia essa fonte padrão aqui. Pronto. Esse daqui é o meu CSS global, né? E agora eu preciso criar a minha página do formulário de contato. Então vamos lá. Pasta Pages. Dentro da pasta Pages eu vou criar a Contact Us. Eu gosto de escrever os programas em inglês. Aqui vai ser o index.jsx e styles.module.css. Criei os arquivos, agora eu tenho que configurar a main, né? Porque aqui ele tá pedindo o app, que eu apaguei. Então nesse caso eu preciso importar contact us from .pages /contact us. E aqui eu vou usar contact us. Pronto. Vamos começar a escrever o componente. Export default function contact us. Aí aqui eu vou retornar uma div. E por enquanto só isso. Vamos começar a importar também o CSS. Import styles from styles.module. Esqueci do ponto bar. Aí. Ok.
Nessa minha página eu quero ter no meio da minha página um formulário em que eu vou poder escrever o meu nome, o meu e-mail e um textinho. E aí eu vou fazer alguma coisa com esses dados. No caso eu vou pedir para ele mostrar na tela os dados que eu digitei, porque eu não vou enviar um e-mail, né? Vai dar muito trabalho para esse terminal, para esse tutorial aqui. Então é isso, eu vou criar um formulário e esses dados vão ser printados na página depois que eu colocar os dados no formulário. Ok? Então vamos começar. Uma boa prática que eu recomendo para vocês é que toda página que vocês vão criar, todo componente que vocês vão criar tem que começar com um elemento, e esse elemento ele tem que ter o ID um ID que seja styles.container. Vai ser o primeiro elemento da sua página, começa com container. Eu gosto de usar essa boa prática. Por quê? Porque desse jeito eu consigo estilizar tudo que está dentro da minha página. Lembra que no CSS ele pega tudo que está dentro do CSS e junta num CSS só quando a gente faz a build? Então, por exemplo, imagina que dentro da minha página eu quero que todos os H1 sejam vermelhos. Infelizmente, igual, como eu faria no CSS normal, né, eu digitaria H1 e colocaria aqui color red, né? Pronto, todos os H1s da página vão ser vermelhos. Só que não é bem isso que acontece. Até mesmo se o CSS for um módulo, né? O que o React vai fazer? Ele vai pegar esse CSS aqui, ele vai juntar tudo no CSS só. Então, basicamente, ele vai pegar esse H1, vai colocar no CSS só, o que significa na prática que não vai ser todos os H1s da sua página que vão ficar vermelhos. Vai ser todos os H1s do programa inteiro. Então é por isso que você não pode fazer seletores globais aqui no CSS em hipótese alguma, porque senão você está criando um bug no seu programa. O que você vai querer fazer, né, é que tipo, eu quero que todos os H1s da minha página sejam vermelhos. Então aqui eu tenho que editar o container. Então todos os H1s dentro de container vão ficar vermelhos, porque o elemento é o container. É por isso que é a boa prática que eu digo para vocês criar um container aqui. Eu não preciso desse CSS por enquanto. Ok. Como isso daqui é uma página, né? Vai ficar só essa página no meu elemento inteiro, né? Ele não vai ser um componente, não vou ficar repetindo. Eu vou substituir essa div aqui pela tag main, porque esse daqui vai ser o conteúdo principal da minha página. A diferença só é SEO, a diferença é muito pequena, mas eu gosto de fazer isso daqui porque é o jeito certo. Ok, o que vai ter dentro do meu formulário de contato? Primeiro eu vou colocar um H1, e aqui vai estar escrito Fale Conosco. Beleza. Embaixo desse Fale Conosco eu quero fazer agora o formulário de fato. E para isso eu vou usar a tag form. E dentro da tag form eu vou colocar os dados que eu preciso. Então primeiro eu vou escrever uma label aqui. Primeiro vai ser o nome. Aí eu vou escrever aqui um input para o nome. Input type text. Eu vou colocar aqui um ID, né? Nesse caso, eu não estou colocando ID para colocar CSS, eu estou colocando ID para colocar label. Então aqui eu vou escrever nome. Esse ID aqui também ajuda o navegador a saber o que você quer digitar nesse input, né? Então ele ajuda no autocomplete. E aqui na label eu posso usar aquela propriedade do HTML, né? O for name. Só que olha só, eu não posso usar esse for aqui. Lembra que nas últimas aulas em que eu falei que eu não posso usar o class, porque a palavra class é reservada no JavaScript, então eu tenho que usar class name? O for também é uma palavra reservada. Então eu tenho que usar HTML for. É isso aí, só disso daqui já vai funcionar. Para validação do meu form, né, eu quero que a pessoa seja obrigada a digitar o nome. Se ela não digitar o nome, eu não quero que o form continue. Então eu vou adicionar aqui a propriedade required. Pronto. Esse foi o nome. Deixa eu ligar o GitHub Copilot aqui de novo para ele me ajudar a fazer a escrita. Label
de e-mail. Perfeito. E agora eu quero a mensagem. Ele tá adivinhando certinho aqui porque eu já tinha escrevido antes, tá, gente? Não é mágica, não. E por fim eu quero um botão de enviar. Esse botão ele tem que ser type submit, né? Porque no formulário o botão type submit ele envia o formulário. Coisa do HTML normal, não é nada de React aqui, não tem nada novo. E eu vou fazer um botão também de reset aqui. Isso aí. Desligar de novo, porque ele fica dando spoiler. Pronto. Tá pronto o formulário na prática, né? Vamos ver como é que ele ficou. Ah, se vocês... Eu tô sempre usando essa abazinha aqui para executar o dev, né? Mas para você ligar o programa, você tem que abrir o terminal e digitar npm run dev. Se você quiser usar do mesmo jeito que eu, muito provavelmente o seu VS Code vai estar com isso aqui desabilitado. Para você habilitar, é só você vir aqui em Explorador, clicar com o botão direito e ele vai estar assim, né? Você clica com o botão direito e vai em Scripts npm. Ele vai abrir essa abazinha e aqui você tem os scripts. Eu quero utilizar o dev, é só eu vir aqui no dev e clicar no play. Ele executa para mim o npm run dev sem que eu precise digitar. Vamos ver como é que ficou. Localhost 5173. Eu vou usar Ctrl clique e ele vai abrir. Pronto, eu fiz o formulário mais feio do mundo, mas está aqui o formulário. Eu consigo digitar, ele até tem o autocomplete aqui e a minha mensagem. Quando eu clico em limpar, ele limpa. Quando eu clico em enviar, ele não deixa eu enviar porque aqui é obrigatório. Quando eu clico em enviar, ele recarrega a minha página, só que isso não faz absolutamente nada, né? Ele bota uma interrogação aqui, dizer tipo, o que aconteceu aqui agora? Beleza. Tá, o HTML tá pronto. Bora dar uma estilizadazinha para deixar isso aqui mais bonito, né? Eu não vou adicionar ID em nada disso aqui não. Eu vou pegar a própria container. Aí eu quero que o fale conosco e esse nome aqui, eles estejam um embaixo do outro. Eu quero que eles fiquem no meio. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui usando o display flex. Vamos lá, o display flex, o container, para ele ficar do tamanho da página, eu tenho que usar o width de 100%. E o height, eu quero usar ele sem VH, né? Porque ele vai pegar o tamanho completo da tela. O flex direction dele vai ser column, para ficar um embaixo do outro. E aí eu quero que ele fique no meio. Então, justify, no caso, para ele ficar no meio vai ser align items, né? Center. Aí, ficou centralizado. Só que eu quero que ele fique no meio da tela bem aqui também. Então eu vou usar o justify content center também. Aí, ficou centralizado. Tá bom? Agora eu preciso que esse form aqui fique melhor. Eu quero que as coisas fiquem uma embaixo da outra, em vez de um do lado do outro. Então eu vou ter que usar o display flex também. E eu posso adicionar esse display flex aonde? Eu posso adicionar nesse form. Então eu vou fazer isso. Eu vou adicionar o display flex no form. Eu não preciso dar um ID para ele, eu consigo usar os seletores do CSS. Container. Dentro do container, eu quero pegar o primeiro form. No caso, qualquer filho que seja form. Ele vai ser display flex também. Flex direction column. Só de fazer isso daqui, eles vão ficar um embaixo do outro. Eu vou colocar um gap de 20 pixels para eles não ficarem colados. Pronto, ficou um pouquinho melhor. Eu não quero que a label fique descolada do text. Eu acho que eu quero deixar isso aqui colado. Tá, para fazer isso eu vou ter que mudar o HTML. Eu vou colocar uma div aqui. Beleza. Adiciona div. Perdoem o liquidificador ali. Que minha avó tá fazendo comida. Não sei se vocês estão escutando. Pronto, só que aí ficou um do lado do outro.
Vou ter que colocar flex nessas divs também. Tá, então é container, o primeiro form, todas as divs, não todas as divs, todos os filhos primários que são divs, eu quero que eles sejam display flex, flex direction column. Aí, agora sim ficou colado. Tá, eu acho que é isso. Não precisa mais de nada não. Eu vou... Essa mensagem aqui, ela é uma text area. Eu vou aumentar o tamanho dela para ela ficar um pouquinho maior. Eu vou colocar... 5 linhas. Vou botar 10 linhas. E... umas 50 colunas. Aí, ficou maiorzinho. Ele aumentou aqui também, mas não tem problema não. Tá aqui o meu formulário. Tá funcionando normalmente. É isso aí. Beleza, terminei. E agora? Esse formulário existe, mas ele não faz nada. Então, o que a gente faz agora para fazer com que esse formulário fique um pouco mais inteligente e faça alguma coisa? Lembra, o meu objetivo é que eu digite os dados nesse formulário e quando eu clicar em enviar, eu quero que apareça um alert aqui dizendo: mensagem enviada com sucesso, os dados do formulário eram o nome, ele vai digitar o nome que está aqui, e-mail, ele vai digitar o e-mail, e a mensagem vai digitar a mensagem. Quando eu clicar em enviar, ele vai fazer isso. Quando eu clicar em limpar, eu quero que ele continue limpando sem problemas. Então vamos lá. Tá. Aqui, dentro do form, né? O jeito mais normal da gente pensar é que tipo, quando eu apertar o botão de enviar, eu quero que execute uma função, eu quero que ele faça alguma coisa. Então o mais natural é a gente vir aqui e fazer o onClick, né? E aí a gente cria uma função aqui em cima chamada, sei lá, function. Vamos lá começar com os handles, né? Handle click. E aí eu digite aqui um alert, por exemplo, com os dados do meu formulário. Só que eu não quero isso. Por quê? Eu vou mostrar para vocês agora o porquê eu não posso colocar esse onClick no botão do formulário. Quando eu clico, ele executa o alert. Só que aí ele vem aqui com preenche esse campo. Então, quando eu clico nesse botão, ele executa o JavaScript, independente se meu formulário passou na validação ou não. Mas eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele primeiro valide e depois, se tiver certo, ele envie. É por isso que eu não posso fazer o onClick. Eu não posso, tipo, a partir do momento que você apertar no botão, executa a função. Não. Eu tenho que primeiro fazer com que a form valide meu formulário. Que a form valide. E depois, quando a form validar, eu quero executar a função. Então, para isso, dentro da form, eu consigo usar uma propriedade chamada onSubmit. Por que onSubmit? Porque o botão é typeSubmit. TypeSubmit é quando você quer apertar o botão para enviar o formulário, né? Eu também vou incluir aqui o onReset, para o type reset, né? Pronto. OnSubmit e onReset. Eu vou mudar aqui de handleClick para handleSubmit. E eu vou também criar a function handleReset. E ela não vai fazer nada por enquanto. Vamos lá. handleSubmit. handleReset. Lindo. Agora o botão não aparece mais modal aqui em cima se o negócio não passar na validação. Vou escrever aqui. Faltou aqui. Pronto. Aí ele faz um alert que não tem absolutamente nada, mas ele faz. Inclusive ele está apagando os dados, né? Eu não queria que ele apagasse os dados também, porque ele está recarregando minha página quando eu clico no enviar. Isso daqui a gente vai resolver também. Mas antes disso, esquece um pouco as funções. A gente tem um problema.
porque eu quero fazer um alert com os dados do formulário. Mas como é que eu faço para pegar os dados do formulário? Eles não estão salvos em lugar nenhum, né? Tipo, eu não consigo pegar o nome que eu digitei. Eu não consigo pegar o e-mail que eu digitei. E eu não vou usar a árvore DOM para isso, porque eu estou usando React, né? Como é que eu faço para resolver isso daqui do jeito certo? Então, você precisa de uma variável. E essa variável, ela precisa armazenar o nome. Então, vamos lá. Vamos criar essa variável. Vou começar aqui com letNome. Ele vai começar vazio, sem nome nenhum. Aí eu vou criar também aqui a letEmail. Vai começar vazio. E a letMessage. Criei as três variáveis. Agora eu preciso usar elas, né? Para o input mostrar o que tem dentro de uma variável, eu tenho que usar a propriedade value. E aqui dentro, né, com a chavezinha de JavaScript, eu digito o nome da variável. Nome. Aqui vai ser e-mail. E aqui vai ser message. Pronto. Agora sim está com os dados da variável. E agora sim eu consigo acessar o nome, o e-mail e a mensagem. Mas olha só. Eu criei um problema fazendo isso. Eu não consigo digitar nada. Todos os meus formulários não funcionam mais. Por que está acontecendo? Porque a minha variável, ela declara aqui que ela começa em branco. Só que quando eu mudo o input, ele não atualiza a variável. Eu não mandei ele atualizar a variável. Ela continua sem nada. Então, no caso, para atualizar a variável, eu vou precisar configurar o meu input para atualizar ela. E para isso eu vou usar o onChange. O onChange é um listener que vai ser executado toda vez que eu digitar alguma coisa nova no meu input. O que ele vai fazer? Ele vai executar uma função. E essa função vai atualizar a minha variável. Então, para isso, né, eu viria aqui e criaria o function handleChange, né? Mas qual o problema? Eu tenho 3 inputs, né? E um programa de verdade vai ter mais do que 3 inputs. Imagina eu ter que fazer uma função para cada input, né, aqui em cima. Apesar de ser uma boa prática, eu acho que você vai ter que escrever muita coisa. E cá entre nós, a função onChange ela não faz muita coisa, ela só vai mudar uma variável, vai ser no máximo uma linha. Então eu não preciso criar uma função separada para isso. Eu posso usar a famosa arrow function. No JavaScript, para você criar uma arrow function, primeiro explicar o que é arrow function, né? Uma arrow function é uma função sem nome, que você consegue declarar quando você precisa usar ela. É uma função que você declara na hora. Então, para você declarar essa arrow function, é só você basicamente declarar uma função do jeito normal, né? Só que sem usar a palavra function e nem o nome da função, porque ela é uma função sem nome. Você só precisa usar os parênteses e as chaves. No caso da arrow function, vai ser os parênteses e a famosa arrow, né? Então, parênteses, e aí eu digito a arrow, que é o sinal de igual, e o sinal de maior. Ele faz uma setinha. E aqui eu consigo abrir chave. Dentro dessa chave, eu escrevo a minha função. Como é que eu faço para pegar o texto que está dentro do input? Então, para eu fazer isso, eu vou precisar daquele event que eu falei agora há pouco, né? A gente usa o event na maioria dos handles, então agora a gente vai finalmente usar o event. Quando eu coloco o parênteses aqui do event, ele passa o event direto para cá, ele passa direto para a função. Então, como é que eu faço para pegar o valor que tem no input? Event.target.value. Event.target.value vai ser igual ao meu texto. O que eu quero fazer com esse texto? Nome igual ao texto. Pronto. Basicamente é isso que eu quero fazer. Vamos ver se funciona. Legal. Mas ainda não funciona. Por que não? A gente caiu naquele mesmo problema que eu mostrei lá para vocês antes.
é uma variável que está aparecendo na tela. Eu até estou editando a variável, digitando aqui, ela está mudando. Mas a tela não vai renderizar de novo, o React não vai renderizar de novo. Resolução. Essa variável não pode ser uma variável normal, ela tem que ser uma variável de estado. Então vamos fazer a conversão. Const nome set nome igual a use state. Vai começar com string vazia. Olha, ele já até importou para mim aqui. Vou ligar o Copilot de novo para ele me ajudar a fazer isso daqui. E-mail e a mensagem. Pronto. Aí aqui, em vez de eu fazer igual, né, eu vou usar o set nome. E aí o set nome vai receber o target velho. Vamos fazer isso daqui também nas outras. onChange set e-mail. A função é igual, tá? Ela só muda o set que você vai usar, né? Nesse caso aqui eu estou usando set nome porque é o do text de nome, aqui eu estou usando set e-mail porque é o de e-mail. E aqui eu vou usar o de message, que é o de message. Pronto. Ele formatou aqui para deixar uma coisa embaixo da outra, o Prettier faz isso. Beleza. Agora sim deve funcionar. Pronto. Meu formulário está funcionando de novo. Ah, eu não consegui ver porque isso daqui não é um e-mail. Beleza. Tá. Agora eu devo conseguir executar, eu devo conseguir criar a função do submit, né? Antes disso, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Uma arrow function, ela não necessariamente precisa que você declare um corpo com uma chave. Quando uma arrow function só executa uma linha, a gente consegue melhorar isso daqui. Porque nessa função ela só tem uma linha, né? Então eu não preciso das chaves nesse caso. Se eu apagar as chaves e esse ponto e vírgula, ele vai criar uma arrow function com uma linha só. E assim fica menorzinho, fica mais bonito. Eu vou fazer desse jeito. Pronto. Vai funcionar normalmente, igual que estava funcionando antes. Certo. Agora vamos finalmente começar a fazer aqui o handle submit. Primeiro, como vocês devem lembrar, quando eu edito e eu envio aqui, ele recarrega a página. Você vai ver que ele recarregou aqui, porque é tão rápido que não dá pra ver. Mas eu não quero que ele fique recarregando a página toda vez que eu clicar em enviar. Isso é inviável para mim. Inclusive, single page application, você nem fica recarregando página. Você só carrega uma vez. Nesse caso, então, eu preciso impedir que o formulário recarregue a página. Por que ele está recarregando a página? Porque o HTML, ele por padrão, faz o formulário recarregar a página quando você envia ele. É o comportamento padrão dele, é o default dele. Então, nesse caso, eu vou precisar desativar esse default. Como é que eu faço para fazer isso? Bom, eu vou usar o event pela segunda vez. Quando eu faço o submit, ele executa a handle submit. Nesse caso, ele vai receber o event. Dentro da variável event, eu consigo usar, spoiler, o método event.preventDefault. Pronto. Só de você colocar essa linhazinha bem aqui, ele não vai mais recarregar a página. Isso se eu tiver escrito certo, né? Pronto, olha. Eu estou clicando aqui e ele não está recarregando a página. Era isso que eu queria. O Prevent Default impede que ele recarregue a página. Resolvido o problema. Vamos continuar. Lembra, eu queria digitar na tela um alert dizendo mensagem enviada com sucesso. Os dados do formulário são esse. Então vamos lá, alert. E aqui dentro do alert, eu vou escrever essa string. No JavaScript eu tenho uma facilidade muito legal aqui, que eu consigo usar, é chamado de template string. Se você usar, em vez de aspas simples ou aspas duplas, você usar o acento crase, né? O acento grave aqui, a crase, você consegue criar uma string que tenha mais de uma linha e também que substitua as variáveis. Eu vou mostrar isso aqui na prática. Então aqui eu vou escrever a minha mensagem. Sua mensagem foi enviada com sucesso. Aí aqui eu vou pular uma linha e vou escrever
dados da mensagem. Aqui eu vou dar um tab e vou escrever nome, dois pontos. Aí agora eu preciso pegar a variável nome. Para isso eu vou usar sinal de dólar, abre e fecha parêntese, e aqui dentro eu consigo escrever nome. Essa que é a funcionalidade da template string. Opa. E-mail. Vou ligar o Copilot aqui, porque ele já deve ajudar aqui. E a mensagem. Pronto. Vou salvar e vamos ver como é que tá. Vou escrever aqui dados de... Ó, o limpar não funciona mais. Vamos usar aqui os dados de verdade. Enviar. Sua mensagem foi enviada com sucesso. Dado da mensagem, o meu nome, meu e-mail e a mensagem de teste. Sucesso. A única coisa que falta pra gente terminar é esse botão de limpar que não funciona mais, né? Bom, ele não funciona mais porque o handle reset não faz nada. Então, vamos lá. Vamos pegar o event. Por que a gente precisa do event? Porque a gente precisa do prevent default aqui. E como o Copilot já entregou, é só a gente setar as variáveis com vazio e assim a gente consegue limpar tudo. E pronto. Esse foi o formulário de contato implementado em React. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante que vocês tenham entendido tudo que eu fiz aqui e consigam fazer também. Espero que vocês tenham feito aí no computador de vocês. E é isso. Valeu. Até a próxima aula.